Graça e paz, amados. Bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana de Morada de Varangiras. Nós vamos hoje fazer o nosso estudo da nossa escola dominical e o assunto de hoje será a paz de Cristo nas genealogias. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela bênção de termos a possibilidade de ouvir a Tua Palavra em liberdade, Deus. Que possamos aprender da Tua Palavra, possamos viver da Tua Palavra, Deus, e que ela seja viva em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor agora, feito pelas nossas irmãs Nilza e Mônica. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 4. Eu vou ler do versículo 17 até o versículo 26 e depois eu vou ler o capítulo 5. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou.
7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. Ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os filhos de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalael. Depois que gerou a Maalael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalael viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalael 835 anos e teve filhos e filhas. Todos os anos de Maalael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 160 anos e 2. Jarel viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 dias. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 87 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, Deus, penetre os nossos corações e possamos compreender a Tua palavra e possamos, ó Deus, ter paz, a verdadeira paz que só há em Cristo Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Nós demos aqui duas descendências. A descendência de Caim e a descendência de Sete. E nós podemos observar que há diferenças nessas duas descendências. O intuito de hoje é nós compreendermos a paz de Cristo, e a paz de Cristo de uma maneira um pouco diferente. Normalmente, quando a gente vai falar sobre as consequências do pecado e as consequências de viver a vida com Deus,
nós sempre pensamos em uma pessoa, em uma família, em uma história bíblica. Mas nesses dois textos que nós acabamos de ler, nós podemos observar algo um pouco mais amplo, uma lente que está observando gerações. Porque muitas vezes nós não observamos que Deus abençoa gerações. Deus abençoa famílias e os seus descendentes. Assim como também Deus amaldiçoa pessoas, né? E Deus vai falar que aqueles que usam o nome dele em vão, ele vai amaldiçoar a terceira e quarta gerações. Então Deus, ele age nas gerações. E é por isso que é tão importante nós observarmos os caminhos do Senhor e as consequências que nós trazemos tanto para nós mesmos quanto para as nossas famílias e os nossos descendentes. A primeira geração que nós lemos aqui é a geração de Caim. O que aconteceu com a geração de Caim. E a outra geração, apesar do título falar geração de Adão, é a geração de Sete, já que Caim matou Abel e Sete substituiu a Abel na descendência de Adão. E essa descendência de Sete, nós podemos observar que ela é toda arrumadinha, ela é toda corretinha. Ela começa dizendo quem nasceu, quando ele teve a primeiro filho, depois disso que teve os filhos e filhos, e quando ele morreu. Ele vai prosseguindo isso de forma organizada e sistemática. Já na geração de Caim, nós observamos que não existe essa organização. Ele cita alguns fatos importantes de algumas gerações, mas interrompe. E por que isso acontece? Porque Deus, ele dá muita atenção à vida do crente, à vida do cristão, daquele que teme a ele. É lógico que, apesar de Sete e as suas gerações não conhecerem o nome de Jesus, eles sabiam que haveria um Salvador. Havia uma promessa feita a Adão. E essas gerações, elas vão prosseguindo e Deus vai conhecendo e vai registrando essas gerações. Já no caso da geração de Caim, não. E nós podemos nos lembrar de um texto lá em Salmo 1, onde é dito que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Porque Deus, ele não dá essa atenção ao ímpio. O ímpio pode fazer todo tipo de impiedade, Deus pode restringir, ele pode até matar, como ele fez muitas vezes, mas ele não dá a importância que o ímpio acha que tem. Porque Deus é muito maior do que qualquer ímpio que possa ter nascido, e ele é maior do que todos nós. Nós somos como palha, como somos pequenos, e o ímpio é como palha que o vento dispersa. O ímpio não é conhecido por Deus. A Bíblia diz que Deus não conhece o nome do ímpio. Claro que na sua onisciência ele conhece todas as coisas, mas quando diz que ele não conhece, é que ele não dá a importância que o ímpio imagina. Então, uma geração organizada, a outra geração quebrada. E essa geração de Caim, nós temos que nos lembrar que, inicialmente, quando Caim foi amaldiçoado, inicialmente Caim ele era agricultor. E um aspecto da maldição que foi posta sobre Caim é que a terra não daria força para ele. Então, ele não poderia mais ser um agricultor. Nós percebemos aqui que a geração de Caim é uma geração de artífices, é uma geração de criadores de gado, de músicos. Parece que eles seguem um caminho diferente daquele que era natural na vida de Caim, porque eles já não poderiam ser mais agricultores, e eles se tornaram homens grandes do ponto de vista humano, mas não do ponto de vista divino. Isso é muito importante. Por mais que alguém possa fazer obras,
estas obras não têm significado para Deus, porque Deus é muito maior do que qualquer obra humana. Já no caso da descendência de Sete, vai se processando naturalmente vidas tranquilas. Aparentemente você vê que tem uma tranquilidade, há uma paz. Porque nós vamos observar que essa geração ela vai culminar lá em Noé, que vai ser aquele que escolhido para salvar a humanidade, salvar a criação do pecado perpetrado pela geração de Caim. Então, enquanto que uma geração ela vai de geração em geração se corrompendo, a outra geração vai gerar aquele que vai ser usado por Deus para salvar a humanidade e a própria criação. Então, de geração em geração, Deus vai conhecendo aqueles que Ele ama e vai preparando os caminhos necessários. Uma outra coisa importante que nós podemos observar é que a geração de Caim ela vai aumentando até chegar a uma situação de assassinato, de morte. Disse Lameque às suas esposas, versículo 23, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei o homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então essa geração, que é uma geração afastada de Deus, uma geração ímpia, uma geração cheia de vaidade, cheia de pecado, longe dos caminhos de Deus, vai gerar alguém tão ímpio quanto Lameque, que mata por qualquer motivo. É uma geração assassina. É uma geração que é cheia de vaidade. Quando nós vamos ler com calma Caim, nós observamos claramente que Caim era um homem vaidoso, era um homem difícil, porque ele não aceitou que Abel tivesse o amor de Deus, que Abel fosse escolhido para representar a forma de culto a Deus. E a oferta de Abel foi aceita e a dele não. Isso gerou nele ódio. O homem humilde, o homem que é santo no Senhor, ele aceita que outro seja superior a ele. O homem que é de Deus, ele aceita ser governado, aceita o governo. O homem que não é de Deus, ele se revolta contra toda forma de autoridade. Essa é uma marca daquele que é ímpio. Ele não aceita a autoridade do pai, da mãe, dos seus patrões, dos seus clientes, dos seus compromissos. Ele não aceita a autoridade. E vai gerando Caim vai trazendo uma geração de homens que não aceitam. Porque alguém que pisa no pé, você vai lá e mata aquela pessoa. Porque você não aceita perdoar. E nós podemos observar aqui, no versículo 24, 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. A geração de Caim é conhecida por que se vinga 70 vezes 7. Esse número não é um número que a gente desconheça na Bíblia. Jesus vai dizer o contrário de Lameque. Jesus vai dizer que o homem de Deus é aquele que perdoa 70 vezes 7. Essa é a marca daquele que é salvo em Cristo Jesus. Ele é perdoador. Se você não perdoa, se o seu coração não é perdoador, se você não tem capacidade de perdoar, você não é da geração dos filhos de Deus. Você é da geração dos filhos dos homens. Né? Você está servindo a Satanás. Porque a falta de perdão, a ausência de perdão. Mas eu não matei a pessoa fisicamente. Mas se você mata no seu coração, se você odeia, se você não consegue olhar mais para cada pessoa, significa que você matou no seu coração. E para Deus é a mesma coisa. Você é um assassino, da mesma maneira que Lameque era um assassino. A geração daqueles que são filhos das trevas, eles não aceitam perdão, eles não têm misericórdia e neles não há graça.
Agora, quando nós vamos observar a geração dos filhos a geração de Sete, o que vai gerar aonde vai chegar essa geração? Eu já falei de Noé, que é o fim dela. Mas antes dela, essa geração de homens que são servos de Deus, que Deus conhece os seus caminhos, que Deus conhece os seus passos, vai gerar a Enoque. Andou Enoque com Deus. Então, de geração em geração, vai gerando graça, vai gerando misericórdia, vai gerando amor, e vai gerar alguém que é um símbolo, um exemplo para nós de homem de Deus, que ele é arrebatado, levado ao céu sem passar pela morte. A Enoque andava tanto com Deus, estava tão próximo de Deus, que ele foi levado aos céus. Existe paz maior do que estar com Deus nos céus? Então, uma geração vai gerando assassinato, vai gerando morte. A outra geração de homens simples, homens que estão voltados para Deus, eles vão gerar a Enoque e depois vão gerar a Noé. E uma outra coisa importante é que esses homens aqui, da geração de Caim, eles são importantes, né? Jubal é o pai de todos que tocam harpa e flauta. Eu vou sentar aqui em Jubal, embora existe um outro exemplo aqui, mas outros exemplos, que Jabal em relação às tendas, do Balcaim em relação a instrumentos de corte, mas é sobre a música. Muitas vezes as pessoas tomam a música como uma forma de paz. Acham que ouvir uma música é, de alguma maneira, servir a Deus. Cantar uma música é servir a Deus. Eu lamento informar a você que cantar pode não significar nada. Porque Jesus vai dar um exemplo de 2 filhos. Um filho falou: não vou fazer o que meu pai disse, mas ele fez. E o outro disse que ia fazer o que o pai pediu e não fez. Quem é o filho verdadeiro? O que disse que ia fazer e não fez? Ou o que fez e disse que não ia fazer? Muitas pessoas da igreja cantam, louvam a Deus, os mais belos louvores, tem uma voz maravilhosa, é um instrumentista, mas não faz aquilo que é de Deus. E aí eu vou dizer para você, você não é um servo de Deus. Você está aqui como um filho de Jubal. Você é um músico apenas. E ser músico não qualifica você como um servo de Deus. Cantar não qualifica você como um servo de Deus. O que qualifica você como servo de Deus é você agir conforme a vontade de Deus. E também louvar, e também cantar. Vocês que me conhecem sabem que eu gosto de cantar, e eu canto alto, às vezes até de forma exagerada. Mas o cantar sem a vida não é nada. Não significa nada. É por isso que em Efésios capítulo 5 vai dizer: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Mas ele vai dizer no final: e sujeitai-vos uns aos outros em amor. Algo impossível para Caim, sujeitar. E aí, o que é essa sujeição? Recentemente o pastor fez vários estudos sobre isso. A mulher ser submissa ao seu marido, o marido se sujeitar à mulher, cuidando dela, amando, dando a sua própria vida pela sua mulher, os filhos obedecendo os pais ensinando os seus filhos, né? Você sendo um bom servo, você sendo um bom patrão. Isso é sujeição mútua. Nós estamos mutuamente nos sujeitando uns aos outros. As bem-aventuranças começam com aqueles que são humildes de coração. Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Então, não basta você apenas cantar. Você deve
obedecer à lei de Deus. Por que a sujeição é importante? Porque ela está ligada em amar a Deus acima de todas as coisas, você se sujeita a Deus, e amar ao próximo como a você mesmo. Então você não vai fazer algo para usar o próximo, para abusar do próximo, para explorar o próximo. Você vai viver uma vida de sujeição mútua. Não é uma vida de superioridade. Há apenas um que é o cabeça, que é Cristo. E nós seguimos a Cristo. E todas as coisas vêm de Cristo. E é por isso que uma geração, apesar de ter grandes homens, apesar de ter grandes realizações, apesar de serem importantes, apesar de serem até hoje conhecidos, essas pessoas, elas foram esquecidas por Deus. Já a outra geração, ela vai ter registrado os nomes, os descendentes, as gerações, Enoque e, por fim, Noé. Então, uma geração de assassinos. Outra geração, uma geração de graça. E é por isso que quando nós vamos observar no capítulo 6, nós não vamos estudar o capítulo 6, só uma breve observação. Vai dizer, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então, agora a gente pode compreender o contexto aqui, quem eram os filhos de Deus e quem eram as filhas dos homens. Os filhos de Deus eram a geração de Sete. Os filhos dos homens era a geração de Caim. Não é? Qualquer outra interpretação fora disso não vai bater com o contexto bíblico. Não vai bater com o texto anterior, que vai citar duas gerações, uma geração de santos e uma geração de ímpios. Então, os filhos de Deus, a geração de Sete, vai se encantar com as filhas da geração de Caim. E aí, aquelas duas gerações, elas vão se unir e vão se misturar, e a terra vai ser toda corrompida. Nós não sabemos exatamente o que foi essa corrupção. Qual a extensão, mas nós podemos ter certeza de que foi algo tão sério, foi algo de tamanha violência e tamanho despudor, que foi necessário destruir a terra toda. Alguma coisa eles faziam de muito sério diante de Deus. E Deus resolveu matar a todos. E agora eu coloco diante de você dois caminhos. Você está no caminho dos filhos dos homens ou você está no caminho dos filhos de Deus? Você é um crente verdadeiro que cumpre a vontade de Deus, que você é alguém que serve como exemplo de Deus, ou você é alguém que apenas fala, canta coisas que você acha bonitinhas? Hoje, pelo que nós estudamos hoje, cantar coisas bonitinhas não leva você a lugar nenhum. O que vai levar você a ser galardoado nos céus e mostrar que você é um filho de Deus são as suas obras. Você não é salvo pelas suas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Noé não foi salvo pelas obras. Abraão não foi salvo pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Mas a graça de Deus é manifesta nas nossas obras, pelas nossas boas obras. E aquele que está longe de Deus é manifesto pelo seu mal, pela sua falta de graça, pela sua ganância e pela sua falta de amor a Deus e ao próximo. Eu pergunto a você, de que lado você está? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, que possamos viver debaixo da Tua graça, Deus, e que os nossos cônjuges, a nossa família, os nossos amigos e até mesmo os nossos inimigos possam ver em nós a luz de Cristo e possamos ter as nossas gerações cheias da paz de Cristo Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Você está convidado para assistir ao nosso culto hoje às 7 horas. Mensagem do nosso pastor Gerides.
Fiquem na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.